parado, ele também não está adotando bebê, não está adotando criança de 0 a 3 anos. Se ele também não está adotando, o residente fora do Brasil também não está. Essa é a nossa realidade hoje, por isso esse decréscimo. Então, aqui só a título de informação, que nós todos que trabalhamos nos estados, a gente vamos rever essa questão da adoção nacional também. O juiz que for deferir uma adoção internacional, a primeira coisa que ele pede, se o casal está habilitado na SEJAI, se for pedido lá da habilitação. Mas para a adoção internacional, que o cadastro também é obrigatório, a habilitação é obrigatória, está no ECA, está em instruções normativas do CNJ, esse não está sendo feito. O que tem de adoção direta nesse país é brincadeira. Crianças que poderiam estar em famílias preparadas, prontas, que têm como projeto de vida adotar uma criança. E essas famílias, as famílias que moram fora do Brasil, que estão habilitadas, elas estão prontas, apenas aguardando essa criança, que está sendo adotada por uma família que às vezes já tem mais de 3, mais de 4 filhos, né? E porque foi colocado na porta, enfim, não foi dado o direcionamento correto. Apenas essa colocação que eu queria fazer também, até estou até meio chateado por não estar vendo as adoções internacionais da forma como elas vinham sendo feitas, e por outras coisas também, que eu ia colocar no primeiro momento, mas a doutora Patrícia, como não está mais, eu não vou aqui colocar, queria colocar diante dela, mas vai ter essa oportunidade depois numa reunião lá com a SEJAI, somente isso. Bom dia, sou Silvana, seja do Maranhão. Antes eu quero parabenizar os palestrantes da mesa e dirigir a minha pergunta ao doutor Berlini e também à doutora Ivânia, né, ao mesmo tempo. Bom, a gente sabe que a Itália, o governo italiano, nas suas leis, ele prevê um lapso de tempo para o reconhecimento das sentenças constitutivas de adoção. E me parece que a base disso é o fato de que a Itália também adota em países não ratificantes. E, por conta disso, trata países ratificantes as sentenças, tais como trata as sentenças dos não ratificantes. Aí criaram um chamado, parece que eles chamam de prazo revisional, que leva até 2 anos, onde eles vão rever as sentenças das adoções. E, por conta disso, a comissão, né, lá do Maranhão, a SEJA do Maranhão, suspendeu provisoriamente os pedidos de habilitação para a Itália e também a França, que é a mesma situação, sabendo que a França leva um tempo menor para o reconhecimento das sentenças constitutivas brasileiras. Então, por conta disso, a comissão entende que a criança adotada pela Itália, ela tem a possibilidade de estar numa situação de risco, né, o que os operadores do direito chamam de limbo jurídico. Então, por conta dessa suspensão e essa decisão da Comissão do Maranhão está por ser revista, eu gostaria de levar esse dado, eu gostaria de perguntar ao doutor Berlini, porque como o senhor colocou um panorama ali de 2000 a 2011, eu gostaria de saber se, nesse período, o senhor tem informação de adoções fracassadas brasileiras na Itália. Quantas se aconteceram? E quanto tempo, se vocês têm, doutora Ivânia, que tem uma vivência da Itália, quanto tempo realmente, se vocês têm essa informação, quanto tempo leva para que essa sentença brasileira realmente seja homologada, seja reconhecida, para que a criança tenha sua cidadania garantida lá na Itália? Muito obrigada. Silvana, você traz um dado para a gente que realmente eu acho que é alarmante. E eu, com toda sinceridade, vou te dizer que desconheço absolutamente esta informação e pergunto aos representantes aqui de organismos internacionais, Cinque Pane, TIFA, Senza Frontiera,
o estado que mais trabalha com a Itália, que é a doutora Maria de Fátima, aqui da SEJAI de São Paulo. Eu desconheço absolutamente essa informação que está de posse da SEJA do Maranhão e gostaria que até, se fosse possível, você colocasse à disposição, né, nossa, por e-mail, o que é que realmente, qual é a fundamentação legal, a fundamentação exata que vocês estão dando para isso e o que é que levou realmente, porque a gente desconhece, eu desconheço totalmente. Agora, é o que eu vou dizer. Então, é o seguinte, não é automaticamente concedida a nacionalidade italiana à criança que entra lá. Não existe, a meu ver, e daquilo que eu conheço da legislação italiana, qualquer lapso de tempo na legislação italiana. Automaticamente, quando o casal chega, claro que ele já sai daqui com toda a documentação, a autoridade central italiana já está sabendo, o comune já está sabendo, o tribunal já está sabendo, toda essa documentação é levada ao tribunal de menores, e claro que a burocracia italiana é tanto quanto lenta como a nossa aqui. A concessão da cidadania está demorando por volta de 8 a 12 meses. Isso é bem verdade, porque a gente recebe todos os meses, quase todos os dias aí, a gente tem isso nas nossas mãos, e isso a ACAF também pode dizer. É só fazer uma consulta à CAF e saber esse lapso temporal entre o trânsito julgado da sentença e a chegada desse documento, que é o certificado de cidadania. Não é? Exatamente, de plano. De plano. Ou seja, não existe uma revisão. Absolutamente, vamos deixar uma coisa clara, não existe revisão de sentença brasileira, pelo amor de Deus, não vamos falar isso aqui. Tá? Exatamente, a nacionalização, aí é uma coisa diferente, vamos deixar claro, senão... Exatamente. Agora, a segunda parte da pergunta é o seguinte: quantas crianças são devolvidas, não é? Quantas crianças são institucionalizadas outra vez lá na Itália? Silvana, eu posso te garantir, como a gente já viu aqui, que são casos raríssimos. Entretanto, eu cheguei de lá na quarta-feira. Entretanto, nós não sabemos, nem lá na Itália, dois dados importantíssimos. Primeiro, quantas crianças estão abrigadas na Itália? A gente não sabe, como a gente não sabe aqui no Brasil também. Nas minhas falas, eu reputo entre 50 e 80 mil. Bem largo. E não é 37 mil absolutamente, porque só no estado de São Paulo o MDS colocou 13 mil e o nosso Tribunal de Justiça, em 50% das varas pesquisadas, achou 8 mil e pouco. Então, não é absolutamente 37 mil, é de 50 para mais. Agora, esses dois dados dessa devolução, a gente não tem lá na Itália, como a gente não tem aqui. Nós também não temos aqui. Né? E quantas crianças têm abrigadas são dois dados que realmente estão faltando dentro dessa legislação, dentro dessa área de estatística. O doutor Geraldo queria falar também para complementar, depois a pergunta é dirigida também a Ivânia. Né? Vê só, como representante da Senza Frontiere, claro que eu tenho que me preocupar com a situação da criança lá. E posso lhe garantir que não há limbo jurídico, certo? Não há revisão da sentença nacional, em hipótese alguma. É tanto que não há limbo jurídico da criança na Itália, que quando se por um acaso ou algum problema da criança com o casal, a criança não é devolvida para o Brasil. A criança fica sob a tutela jurisdicional italiana. O que existe, como a doutora Lúcia falou ali, é a naturalidade. Mas a proteção do governo italiano, ela tem no momento que ela pisa o pé na Itália. Ok? Eu acho que o Maranhão precisa rever um pouquinho isso aí, tá? Eu também desconheço, eu reforço a resposta deles. O que eu vi é que desde que a criança chegou também, ela era tratada como cidadã italiana. Inclusive, esses meninos que eu contei, por exemplo, eles chegaram em São Paulo e usavam gadernal em São Paulo. Eles acham o fim do mundo isso. Já foi direto para o sistema público de saúde. Então, para estar no sistema público de saúde, só sendo italiano. Eles têm acesso a todos os serviços públicos. Então, são cidadãos imediatamente.
Gente, bom dia. Eu gostaria de parabenizar a mesa, né, pela excelente apresentação, e principalmente pela minha colega Ivânia, né, que sempre nos presenteia, nos brinda com belas apresentações. O que, na verdade, eu queria fazer é um comentário acerca da apresentação da Ivânia, e que realmente eu acho que é algo que chama muita atenção, que é a questão da preparação das crianças e das famílias para adoção. Vejo que, aqui em Brasília, eu sou Marisa Muniz, sou assistente social, trabalhei 6 anos na Comissão de Adoção Internacional, e vejo, assim, com a minha experiência, que hoje, eu acho que, assim, falar da família de origem para a criança faz toda uma diferença no processo de preparação. O que a gente introduziu aqui em Brasília foi a questão da parceria com psicólogos, né, que realmente prepararam, ajudaram no processo de preparação, né? Então, além da equipe que está envolvida na preparação para adoção, existe uma parceria com psicólogos voluntários, né, de uma rede que faz parte da Vara da Infância e da Juventude, onde tem fundamental importância essa fala da relação com a família de origem, né? Eu acho que, assim, cabe destacar isso e a gente realmente trabalhar e investir nessa questão. E uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é o nosso papel, né, enquanto agentes, enquanto operadores. Que se a gente não cria um vínculo, de fato, emprestar, como diz a Ivânia, a nossa subjetividade dentro desse processo e criar uma relação de confiança com essa criança, é muito difícil fazer essa passagem para essa família que está acolhendo, né? Então, eu acho que o nosso papel é, assim, de fundamental importância para que sejamos agentes de passagem de uma família brasileira, né, do seu lugar de Brasil, para um lugar de família na Itália. Então, eu vejo, assim, temos um papel muito importante, emprestando, né, não diria nem emprestando, Ivânia, eu acho que, assim, realmente sentindo aquela relação de afeto, né, onde a gente não pode se vincular até muito, né, mas a gente tem que entender que essa passagem é necessária. Essa criança precisa desse conforto, essa criança precisa realmente de confiar no profissional que está atendendo, para que ela possa confiar numa outra pessoa e aí poder ir para a China, para o Japão, para a Itália, né, ser adotado de fato por uma família. Então, eu vejo, assim, que nessa minha trajetória de experiência com a adoção internacional, eu posso destacar esses 2 aspectos que realmente fazem diferença numa preparação. Senhores, eu fiz essa colocação porque esse assunto ele chegou a ser pauta de discussão na reunião do Conselho das Autoridades Centrais, salvo engano, acho que em 2009. Tanto que em 2010 foi tocado no assunto, não era pauta, mas foi levado a conhecimento dos demais, até para a gente ter um posicionamento da CAF. Pena que a doutora Patrícia não está no momento, né? E não sei se o colega lembra, foi tocado esse assunto e foi colocado até pela CAF a questão do prazo, o tempo desse prazo, que existe esse prazo, que as sentenças não são de imediato reconhecidas. E nós já fizemos 2 consultas à autoridade central e, em momento nenhum, nós tivemos as respostas como os senhores estão nos dando hoje. Não foram essas as respostas. Por isso, está tocando, isso é um assunto que nos interessa bastante. E, assim, hoje mesmo nós conversamos com ela no intervalo. E, assim, essa questão, assim, da criança ficar, de repente, sob custódia do governo, porque fracassou a adoção, eu acho que se é para ela ficar institucionalizada lá, ela ficaria institucionalizada aqui mesmo, porque ela sai daqui para uma família. Tá. Então, para concluir, só para concluir, eu quero agradecer as respostas e fico satisfeita, né, de saber que, se há adoções fracassadas, esse número é mínimo, né, que é isso que a gente gostaria de levar, para que a comissão reveja, discuta, e a gente tenha o posicionamento certo, adequado, para nortear os procedimentos e as decisões da comissão. Mas eu agradeço, né, são informações
precisas, eu e a colega, que é representante da comissão, está aqui, nós vamos estar levando essa informação e buscar de que forma precisa a gente tem as respostas devidas. Né? Porque na consulta a autoridade central informa até as conversas que tem com a autoridade central italiana. Tá? Muito obrigada, gente. Tá? finalizada agora. Se o meu relatório eu devo apresentar no mês de outubro, claro que eu ainda posso não ter esse documento em mão. Aí assina-se um termo de compromisso, garantindo e dando um prazo de 6 meses para apresentar. Não apresentar, o organismo é descredenciado. É descredenciamento automático. Por isso eu acho que não procede um pouco sobre essa discussão. Não reconhecimento da sentença, já estaria fora da comissão diária. O reconhecimento da sentença brasileira pelo governo italiano, qualquer outro governo estrangeiro, que ratificou a comissão diária, é automática. Senão não teria sentido de ratificar nenhuma comissão internacional. Bom dia, boa tarde, quase. Meu nome é Regina Bellino. Eu acho que eu sou uma das mais antigas, desde 82, quando eu me formei. Eu trabalho com adoção e vejo que tão antiga quanto os colegas, trabalho para a França, para a Arc-en-Ciel. Vivi o Código de Menores e hoje tive uma grande honra de ouvir da doutora Thais que a adoção internacional tem mais experiência, né, e traz uma